Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Leremos dos versículos 18 até o 23. Êxodo 18, de 18 a 23. A palavra de Deus nos diz assim: totalmente desfalecerá, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-os sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grande tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. Se isto fizerdes, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tempo que nós temos, e mais uma vez, nos encontrarmos, nos reunirmos para adorar o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pela comunhão que temos em Cristo Jesus, que derramou seu precioso sangue pelos nossos pecados, nos dando, ó Deus, a oportunidade de estarmos em comunhão te adorando. Abençoe a tua palavra na manhã de hoje, ó Deus, nos dê entendimento e sabedoria para que nós possamos fazer a tua obra para a honra e glória e exaltação do teu santo nome, até que o Senhor venha nos buscar. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a fazer aquilo que te agrada. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Amém. O trabalho de Deus. Nesses tempos que estamos afastados uns dos outros, irmãos, Deus tocou no meu coração, e hoje eu estarei falando sobre o trabalho de Deus, e na próxima quarta-feira, no culto de oração, também ainda nesse assunto. Por quê? Porque a pandemia, o afastamento da comunhão com os irmãos, muitas vezes nos deixa na nossa zona de conforto, e nós baixamos a guarda em relação à obra do Senhor. Passamos a relaxar no sentido de que não podemos nos encontrar, não podemos visitar as pessoas, não podemos isso, não podemos aquilo. Começamos a dar desculpa e desaceleramos aquele ritmo que nós vínhamos procedendo com a obra de Deus antes de acontecer essa pandemia. Então, de maneira nenhuma, nós podemos nos acomodar. E o desafio aos nossos corações é para que nós possamos juntos fazer o trabalho de Deus. E nós vamos ver nessa passagem aqui a importância que tem a comunhão entre nós para a obra do Senhor. Nesse capítulo aqui, Deus havia tirado já o povo de Israel da terra do Egito. E se nós lemos os versículos iniciais, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, vem ao encontro de Moisés, e Moisés passa a relatar tudo aquilo que Deus havia feito ao povo, como Deus havia com a mão forte colocado aquelas 10 pragas e retirado o povo passando pelo mar em pé seco. E agora o povo estava livre da escravidão do Egito. E aqui Moisés passa a narrar a Jetro, que vem com a esposa Zípora e seus 2 filhos de encontro a eles. Então eles se abraçam, se beijam, festejam, cultuam a Deus por tudo aquilo que Deus representa para o povo de Israel e por tudo aquilo que Deus fez para o povo de Israel naquela jornada. Então alegraram-se muito pelo poder de Deus, a mão de Deus livrando e dando glória a Deus sobre aqueles egípcios que por mais de 400 anos escravizaram o povo de Israel. Deus havia prometido lá para Abrão a liberdade do povo, e o povo estava agora livre da servidão. Então o sogro de Moisés ofereceu holocaustos, eles se alegraram diante de Deus, os anciãos, todo o povo estava ali alegre por tudo aquilo que Deus
havia feito. Só que no dia seguinte a palavra de Deus relata que aconteceu, versículos 14 a 17, vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes? Por que te assentas só e todo este povo está diante de ti em pé, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. E a resposta do sogro de Moisés, versículo 17: e o sogro de Moisés disse, porém lhe disse, não é bom o que tu fazes. Moisés, não é bom o que tu fazes, mas para aí eu estou servindo a Deus. Não é bom o que eu faço servindo a Deus? Esse Deus que mostrou seu poder nos tirando do Egito? Não é bom o que tu fazes. O sogro de Moisés aconselhou a Moisés de como a obra de Deus precisa ser feita. E é esse o desafio aos nossos corações, irmãos. Como nós devemos fazer a obra de Deus, o trabalho de Deus. Então, quantos anos essa igreja tem? 32 anos aqui nesse bairro, aqui nessa cidade. Há 32 anos vem sendo feito o trabalho de Deus. Esse trabalho precisa continuar sendo feito? Esse trabalho deve ser feito como? Por quem deve fazer? Quem é responsável por fazer esse trabalho? Nós precisamos entender, irmãos, que há necessidade de nós canalizarmos as nossas energias, e é o que está dizendo aqui o sogro de Moisés, canalizar as energias do povo de Deus de forma que a obra seja feita para a honra e glória do Senhor. Então nós vamos ver aqui entre o versículo 18 a 23, como o trabalho de Deus deve ser feito. Primeiro, precisa de homens de Deus, homens consagrados a Deus. Versículos 19 a 21. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu com um povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar, e a obra que deve ser feita. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiam a vaidade, e põe-nos sobre eles por maioral de 1000, maioral de 100, de 50 e maioral de 10. Tu não pode fazer a obra de Deus sozinho, Moisés. Tu não pode. Tu precisa estabelecer uma forma de descarregar sobre os outros a responsabilidade de fazer a obra de Deus. Só tu não és servo de Deus. Todo esse povo aqui deve servir a Deus contigo. Eu estou te aconselhando, o que tu está fazendo não é correto, porque tu vai desmorecer, e ele fala ali no versículo seguinte, tu vai desmorecer em razão de querer levar sobre ti a responsabilidade de fazer a obra de Deus. Moisés representava o povo diante de Deus. Assim como o pastor vem aqui e prega a palavra de Deus, ele nos representa diante de Deus. Ele traz a palavra de Deus, ele representa Deus diante de nós, ele prega. Era assim que acontecia com Moisés. Moisés levava as causas diante de Deus e Moisés trazia as informações que Deus queria para o povo, os 10 mandamentos que foram dados. Então, representa o povo diante de Deus. Por que nós estamos fazendo o nosso curso de liderança? Para que nós possamos nos preparar para melhor servir a Deus e não só deixar na mão do pastor a responsabilidade de resolver as situações diante do povo. Nós precisamos dividir a carga com o nosso pastor, nós precisamos dividir a carga. Temos diáconos, temos professores na escola bíblica dominical, temos alguém responsável na portaria, temos alguém responsável com os eventos, dividir a obra de Deus entre o povo de Deus. Mas para isso, precisam ser homens temente a Deus. E ele fala no versículo 21, que aborreçam a avareza. Ou seja, não pensem só em si, mas pensem no melhor do todo, pensem no melhor de nós fazermos as coisas juntos para a glória de Deus. Isso é aborrecer a avareza. Cada um fazendo a sua parte, porque sabe que tem uma importância na obra de Deus. E nós não podemos permitir, irmãos, que essa pandemia, porque fica muito cômodo ver em casa as pregações,
nos tire de mente a nossa responsabilidade, porque essa pandemia vai passar. E se eu ficar na minha situação que eu estou hoje, talvez na minha casa, despreocupado, porque tem alguém fazendo, não vai funcionar. A obra de Deus tem que ser levada por todos. E é o que está aconselhando aqui Jetro a Moisés: capacita homens que temam a Deus. Por isso que nós estamos fazendo o nosso curso de preparo, para que nós possamos estar melhor preparados para dar razão da nossa esperança, da nossa fé em Cristo Jesus. Eu sei por que eu sirvo a Deus, não é por impulso, porque eu estou preparado, eu quero temer a Deus, eu sei quem é esse Deus que eu sirvo. Jó 28 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Isso é aborrecer a avareza, porque eu não estou preocupado só comigo. Salmo 111, 10, o temor do Senhor também fala que é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios também fala, 1:7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os loucos desprezam a sabedoria. Por quê? Porque não querem temer, porque não querem servir a Deus. E nós não podemos, irmãos, sendo salvos em Cristo, ter esse tipo de atitude, ficar na nossa zona de conforto. Saber que tem alguém fazendo, mas eu posso me apresentar para fazer outras coisas e ajudar na obra de Deus. Essa é a importância, essa é a relevância da comunhão que temos. E Deus nos mantém aqui nessa igreja, em comunhão, nesse mundo, para que nós possamos, em comunhão, glorificarmos a Deus participando da obra do Senhor. É responsabilidade individual. Assim como a salvação é individual, cada um de nós temos a responsabilidade em fazer a obra de Deus. Devemos orar diante de Deus levando as nossas causas, mas devemos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Moisés leva os pecados do povo diante de Deus. É importante? Mas bota esse povo a trabalhar. Não deixa ele na zona de conforto. Versículo 20. Declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que deve fazer. Então, o pastor, quando pega no teu pé, irmão, ou no meu pé, é porque ele sabe essa responsabilidade que ele precisa dividir, responsabilidade para cada um de nós fazer. Ele tem que mostrar o que eu preciso fazer. Se eu não quero me apresentar, ele tem que me sacudir para que eu possa auxiliá-lo, porque a obra é minha também, não é só dele, é de todos nós. Não percamos isso de vista. Todos têm a sua importância. Mas eu não estou lá na frente, eu não estou pregando, eu não estou dirigindo. Não, tu tem a tua importância. Tem uma atividade que é importante porque eu não sou capaz de fazer, o irmão é melhor do que eu. E eu tenho que dizer para o irmão que é melhor. Por que eu não posso dizer que o irmão é melhor em determinada área? Isso é para a glória de Deus, não é para a sua glória. Mas eu preciso entender. Quando eu entendo isso, eu vou bater palma para o meu irmão porque ele é melhor que eu em determinada área. Não para a glória dele, mas para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus assim deseja. Alguém disse que nem toda a sabedoria do homem lhe bastaria para conhecer a extensão da sua ignorância. Nem toda a sabedoria do homem é suficiente para conhecer a extensão da sua ignorância. Por isso que o tolo, ele fica na sabedoria dele, porque ele se acha superior a todos e a tudo. Jetro, falando para Moisés, ensina, versículo 20, mostra, ensina. Por quê? Porque ele ensinado, ele vai saber o que fazer. Muitas vezes, talvez, nós não queiramos fazer algo porque nós nos achamos menos qualificados. Não devemos pensar assim. Sempre tem algo na obra de Deus para ser feito. O que precisa é ter compromisso, o que precisa é santidade, o que precisa é fidelidade, o que precisa é não dar desculpa, o que precisa é estar em comunhão e louvar a Deus. É isso que precisa para nós servirmos a Deus. Não começar com picuinha, com desculpa, porque isso nos afasta, ou apontar o dedo do irmãozinho tal. Isso nos afasta da comunhão com Deus. O trabalho é nosso. Então o nosso exército, ele tem que puxar para o mesmo lado, ele não pode apontar a mão, o dedo um para o outro pelos seus defeitos, pelas suas falhas. Ele precisa se unir e fazer a obra do Senhor. Moisés ensina, não negligencie, ensina, prepara as pessoas. 2 Timóteo 4, 1 e 2 do nosso estudo. Conjuro-te, pois, diante de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda, que pregues a palavra, inste a tempo, fora de tempo, redarga, repreenda, exorte, com toda longanimidade. Então o pastor, quando pega meu pé, é com longanimidade, porque ele quer o melhor para mim. E ele tem essa responsabilidade como servo de Deus à frente do trabalho. Cristo, quando esteve
entre os homens, ele andou entre os homens e o que ele fez? Ele ensinou, ele mostrou aquilo que o homem deveria fazer para agradar a Deus. Ele deu o exemplo de vida que deveria ter para agradar a Deus. Santidade, fidelidade, separação. Paulo, quando, depois de salvo, ele foi um implantador de igrejas. Ele só implantou igrejas? Não. Ele ensinou, olha as cartas que ele escreveu para as igrejas, para corrigir as igrejas. Ele foi lá, mostrou o caminho e mesmo assim precisou exortar os irmãos para seguir no rumo correto. Ensina, redargue em tempo, fora de tempo. Eles gostem ou não gostem, tem que ser pregado, irmão. Tem que ser feito. Josafá, rei de Judá, quando assumiu o seu reino, instituiu juízes para ensinar o povo, segundo Crônicas 17, 6-8, e exaltou o seu coração em seguir os caminhos de Deus. Ele não se orgulhou por ser rei, não, ele se exaltou em seguir os caminhos de Deus. E veja o que ele fez, e ainda tirou os altos, os bosques, que o povo se prostituía e oferecia holocaustos e não onde Deus havia dito. E ao terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes para ensinarem na cidade de Judá, e com eles os levitas, e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam toda a cidade, e ensinaram entre o povo. Ensina, ensina, ensina. A palavra de Deus, não ideias humanas, não pensamentos humanos, a palavra de Deus, porque ela é capaz de nos manter em comunhão, ela é capaz de transformar a minha, a tua vida, de forma com que nós vamos viver para a glória de Deus na igreja local, fazendo a obra, cada um a sua parte. Jetro pediu para que Moisés, versículo 20, ensinasse. E o que ele quis dizer com o versículo 20? Que o povo de Deus, o crente, tem duas tarefas. Primeira, saber o caminho. Ele disse assim, mostra o caminho que deve andar, saber o caminho. E para saber, além de saber o caminho, ele precisa saber os estatutos, precisa saber doutrina, precisa saber a condição de se manter no caminho. Porque se nós não pregarmos doutrina, nós não vamos nos manter nos caminhos de Deus. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus aqui. Não pregamos nada mais que não seja a palavra de Deus. Porque é ela que nos mantém firmes nos propósitos para fazer a obra do Senhor. E Ele não deixou os anjos, Ele deixou os salvos em Cristo Jesus para que façam essa obra. E a nossa responsabilidade. Eu me lembro, o pastor Daniel vai saber, o Eduardo, os mais antigos aqui vão saber. O pastor conheceu, o pastor Steven foi pastor Seminário Batista Regular do Sul por muitos anos, acho que no final de anos 90 e depois 2000, alguma coisa. E ele muitas vezes veio aqui, pregou lá em Teresópolis, quando eu frequentava. E ele era duro na pregação. Ele pregava doutrina. E eu nunca me esqueço uma palavra que ele dizia assim, tu não pode ser crente batata. Crente batata. E ele parecia ofensivo na pregação dele. Mas o que ele queria dizer? Tu não pode ficar na tua zona de conforto, tu não pode ser um esquenta-banco, tu tem que, sabendo doutrina, tem que trabalhar na obra de Deus. Então a mensagem ela nunca pode ser ofensiva, ela tem que ser para me tirar da minha zona de conforto. Eu não posso ser um crente simplesmente por mais ser um crente. Por isso que o pastor exorta para aprender, por isso que ele cobra. Ah, irmão, o irmão tem a pergunta na resposta do estudo da Escola Bíblica Dominical, aí o irmão fica lá desenchavido porque não fez. Ele não quer te fazer passar vergonha. Ele quer te exortar para que tu cresça espiritualmente, para que tu possa ser o braço direito dele quando ele precisar. A obra de Deus precisa disso. Homens, mulheres capazes de dividir a responsabilidade com o servo que está à frente. Não é só dele. Mas para isso precisa ser temente a Deus, para isso precisa conhecer doutrina, para isso precisa ter santidade. E a doutrina dá santidade. A pregação que dá santidade. Ensina, não seja esquenta-banco. Ensina e eles vão saber. Muitas igrejas estão por aí pregando outro evangelho e não pregam doutrina. Por quê? Porque quando tu não prega doutrina, é mais fácil tu levar as pessoas aonde eu, como pregador, quero que elas vá. Mas nós temos que levar as pessoas nos caminhos de Deus. Ele diz ali, mostra para eles, declara os estatutos, faz eles conhecer o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. É essa a mensagem que nós devemos pregar. É isso que tu tem que fazer, Jetro. O Moisés está dizendo Jetro. Mostra para eles. Não fica dando papinha na boca deles. Não, dá doutrina pesada para que eles saibam. Saber que quando tiver a tentação de abandonar a obra de Deus,
porque está difícil, né? E cada vez está mais difícil e cada vez mais apertado. Nos últimos 30 anos, irmãos, eu nunca vivi tempos tão apertados e difíceis como esses últimos 30 anos. Por quê? Porque foi quando, a partir dali, eu dei o passo de querer servir a Deus conforme a palavra de Deus e não conforme a minha vontade. E aí tu ora, Senhor, me dá fé. Mas se tu pede fé, vai vir prova. E muitas vezes a prova é em relação à obra de Deus. E nós nos acomodamos e não queremos fazer a obra de Deus. Ensina. Boa conversa só comicha os ouvidos, mas não transforma o coração. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus dura, pesada, mas é necessária. Porque é ela que vai nos dar a certeza de que eu estou no caminho que eu devo andar. Não por minhas forças, mas porque o Espírito de Deus, quando no momento da adversidade, vai me fazer lembrar da palavra do Senhor, para que eu possa melhor servir ao Senhor e que eu não mande outro fazer o trabalho que é meu, que eu não lance mão de arado e vire as costas e volte. Não, eu preciso seguir para o alvo. Ensina, 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 para que possam ter a posição correta em relação aos fatos que lhes são apresentados. Aquele que para de ensinar, para de aprender. O pastor está fazendo outros cursos. Por quê? Porque ele precisa aprender mais. Porque ele precisa mais bagagem para ensinar. E assim deve ser na minha vida, na tua vida, irmão. Então, quando te coloca uma oportunidade de aprender, abraça essa oportunidade. Ah, mas eu não tenho tempo. Arruma tempo. Arruma tempo. Porque para outras atividades nós arrumamos tempo. A igreja contemporânea precisa de rumo. Aonde ela está, para onde ela vai e por que ela vai. E muitas igrejas andam fora do caminho de Deus por deixar de ensinar doutrina, por não ter homens fiéis, homens tementes a Deus, homens que aborrecem a avareza, homens que estão firmados na sã doutrina. E aí acaba acontecendo famílias divididas. O marido vai para uma igreja, a esposa vai para uma igreja que não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque não tem doutrina. Quando nós temos doutrina, nós nos mantemos em comunhão. E ninguém vai se afastar da nossa comunhão, a não ser porque vai se mudar de local ou porque vai ter uma igreja mais próxima, mais fundamentada na sua palavra. Mas ele vai procurar sempre uma igreja com a mesma doutrina que nós temos. Então, então esse é o primeiro passo. Ter homens de Deus para que o trabalho possa ser feito. Deus não vai querer que um incrédulo faça a sua obra. Vai esperar em mim, em ti, irmão, que nós possamos fazer a obra do Senhor. Segundo aspecto. O trabalho de Deus precisa que se lhe declare a obra que se deve fazer. Versículo 20, declara-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Versículo 22, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti te aliviarás da carga e eles levarão a carga contigo. O que Paulo fala lá em Efésios 4, 11 e 12? Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então é Deus quem nos dá a capacidade para desempenhar o seu ministério. Ele é quem nos declara o que se deve fazer. Ah, mas talvez alguém diga, mas está falando... Profetas não temos mais, né? Pastores, eu não sou pastor. Doutor, eu não sou catedrático na palavra de Deus. Então isso não é para mim, não é para ti sim, porque ele fala ali, evangelistas. Ah, mas evangelista é aquele que sai do seu país e prega em vários locais de forma diferenciada. Pois é, mas evangelista é tu, irmãos, aonde nós estamos. Nós somos evangelistas quando Deus nos salva em Cristo Jesus. Nós recebemos no mínimo um dom que é de pregar o evangelho. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou letrado, mas tu pode pregar o evangelho. Por isso que tu precisa ser temente a Deus, precisa ter doutrina para melhor se preparar. Mas tu pode começar a pregar o evangelho com aquilo que Deus fez na tua vida. A transformação que foi feita, o que tu era, o que tu é hoje e para onde tu está indo. E depois vai se aperfeiçoar. Então não pode ter desculpa. O dom que Deus nos dá para trabalhar na obra é para fazer para a honra e glória dele, irmãos. Não é para ficar retido para nós. Eu preciso colocar esse dom em prática. Não dê desculpa. Faça a sua parte. Pregue o evangelho. O evangelista revela o coração de Deus em testemunho acerca do Filho de Deus e da salvação.
O que pode ser mais precioso do que nós falarmos daquilo que Cristo fez por nós? Esse é o maior dom que Deus nos deu, irmão, para falarmos de Cristo a toda a criatura, a todo aquele que ainda não crê. O evangelista se ocupa em levar almas ao Senhor, porque tem amor ardente para a salvação das pessoas. Que é melhor responsabilidade do que fazer do que essa que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Efésios, que é pregar o evangelho, que é testemunhar onde tu está, na escola, no trabalho, nas tuas atividades, junto ao teu parentesco. Tu sabe o que fazer, mas tu precisa arregaçar as mangas e fazer. Não precisa o pastor te empurrar. Ele tem essa responsabilidade? Tem, mas não é só no tranco que o carro pega. Ele precisa dar a partida e seguir fazendo a sua parte, porque nós temos que ter a consciência disso, irmão. O nosso trabalho secular, quando nós chegamos para desempenhar a função naquele dia, nós sabemos bem certinho o que fazer, como fazer, naquele mês, naquele tempo. Por quê? Porque se eu não fizer, eu não recebo. Ah, mas com Deus é assim, não é assim, Ele não me paga. Mas nós temos responsabilidade muito maior de prestar conta daquilo que nós fazemos a Deus do que ao nosso patrão. Porque as coisas que nós fazemos para o nosso patrão vão ficar nesse mundo. Agora, as coisas que nós fazemos para Deus são eternas, são para a glória do Senhor. São coisas que quando nós chegarmos na presença de Deus, nós vamos receber o galardão, vamos apresentar aos pés de Cristo para a glória dele. E isso eu preciso ter. Então, aquilo que deve fazer, o pastor tem que dizer sim, mas eu já sei de antemão. Por que eu não faço? Por que eu não arregaço a manga? Colossenses 3,17. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu sei o que fazer. Glorificar a Deus na minha vida. E ser um evangelista, ser um pregador da palavra de Deus, onde Deus me coloca, que é maior oportunidade que isso. Temos que melhorar a nossa condição, irmãos. Temos que canalizar os nossos esforços na obra do Senhor, sabendo como fazer. Não dê para Deus os restos. Não dê para Deus aquilo que sobrou da semana do teu esforço físico, do teu entendimento. No dia a dia, não separe o pior momento para abrir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, porque é nela que nós vamos saber o que fazer. Não dê o pior, dê o melhor do teu dia. Não separe para Deus os restos, porque Ele não merece isso, Ele merece o nosso melhor. Se apresente, tenha um alvo. Leia a Bíblia diariamente. Participe das programações na igreja local quando pode. Participe dos cultos. E eu não sou controlador de ninguém, mas muitas vezes a gente abre lá, eu não tenho, né, Facebook, mas a Nara tem, ela abre lá o Facebook, está lá, e eu vejo às vezes 18 pessoas assistindo um culto. Tudo bem, se tu dobrar 2 pessoas por família, vai 36, mas quantas pessoas que nós temos que poderiam estar assistindo e que não estão assistindo? Não querem fazer a obra de Deus. Não querem ter o entendimento daquilo que é necessário para dividir com outros irmãos e fazer a obra de Deus. Querem ficar na sua zona de conforto. Programações especiais temos escola bíblica de férias, temos coral, temos tantas coisas que eu não sou bom nisso, mas o irmão pode ser superior e pode fazer. Quer fazer? Se apresente. Se apresente. Ó, pastor, estou aqui. Pode contar comigo. Eu quero edificar o corpo de Cristo. Eu quero tornar melhor conhecido o nome de Cristo através daquilo que eu tenho feito para a glória de Deus, não para a minha glória. O senhor pode contar comigo. Passando essa pandemia, se é a desculpa que tu pode estar dando, o senhor pode contar comigo. Não se esconda atrás de nada. Jetro falou a Moisés, pedindo para que ensinasse, para que mobilizasse, para que dividisse tarefas, para que alguém pudesse carregar a carga, para que alguém pudesse edificar o povo juntamente com Moisés. E Paulo fala que a igreja tem que ser edificada por todos nós. 1 Coríntios 1:10, o pastor abre todas as nossas reuniões, assembleias da igreja, dizendo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa, e que haja em vós, e que não haja em vós
disenções, antes sejais unidos em um mesmo sentimento e um mesmo parecer. Um mesmo sentimento e um mesmo parecer. O que significa isso? Uma mesma disposição mental. A corda sendo puxada para o mesmo lado. Um dando a mão para o outro para fazer a obra do Senhor. Um tendo o sentimento do outro. Um se colocando no sapato do outro, sabendo quando aperta, quando não aperta, e não criticando, mas todos juntos puxando para o mesmo lado, fazendo a obra do Senhor. Isso é o mesmo sentimento, tendo a visão das coisas eternas. Quão bom seria, irmão, se todos nós tivéssemos a mesma visão. E eu digo isso porque no passado eu tinha a visão das coisas de Deus diferente do que eu tenho de hoje. E talvez daqui 10 anos, se Deus permitir me manter nesse mundo, que eu não troque as visões que eu tenho hoje a respeito da obra de Deus, que são visões lá para a eternidade. Não porque está chegando a idade. Às vezes nós temos pessoas mais jovens, mais aplicadas à obra de Deus do que adultos, que talvez já estão com o pé mais para lá do que para cá, mas nós temos jovens também que podem se aplicar. Então, o desafio também ao jovem, não se perca com os costumes desse mundo, e isso está dizendo alguém que no passado errou e pode exortar, porque acha que a juventude nunca vai passar, e quando ela passa e tu chega na idade que nós estamos hoje, tu olha para trás o que tu fez, o que tu deixou de fazer para a glória de Deus, sabendo o que tinha que fazer, ao invés de trazer honra para Deus, te humilha de uma forma a tu ficar no pó, na cinza, porque quanto tu foi infiel quando Deus esperava muito de ti. Deus não espera de incrédulos, Deus espera de nós fazermos a obra do Senhor. Então sejamos unânimes. Aí diz alguém, mas o mundo diz que toda unanimidade é burra. Por quê? Porque o mundo puxa cada um para o seu lado, cada um para o seu assado. Nós, como crentes, temos que puxar todos para o mesmo lado, que é a obra de Deus, que é fazer a obra para o Senhor. E é por isso que Ele nos mantém ainda aqui, que eu já falei. Por isso que a nossa unanimidade não é burra. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E quando nós estamos em conformidade com a palavra de Deus, todos nós andaremos do mesmo jeito, querendo viver de forma santa e irrepreensível, glorificando a Deus. Sabemos o que fazer, sabemos como andar, por que não andamos? Mesmo parecer, mesma disposição, é o que a igreja contemporânea precisa ter. E isso tinha lá na igreja primitiva, quando eles eram perseguidos e morriam todos juntos, muitas vezes, porque tinham o mesmo pensamento de servir a Deus e glorificar a Deus, até com a morte. Porque a morte glorifica a Deus, porque ela deixa testemunho quando nós somos encontrados fiéis. Agora, ela deixa um testemunho ruim quando nós padecemos longe de Deus. Então, precisa de homens de Deus, o trabalho precisa que se lhe declarem a obra que deve fazer. E, por último, rapidamente, precisa dividir as cargas uns com os outros. Ele fala ali no final do versículo 21 de colocar maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10, para que julguem em todo o tempo, versículo 22, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti te aliviarás da carga e eles levarão contigo. Moisés, os apóstolos, os pastores, eles precisam dividir essas cargas. As coisas mais graves, está dizendo ali, tragam para o pastor. Agora, aquelas coisas que aconteceram na escola bíblica dominical, lá na classe, resolva, professor. Aquelas coisas talvez que aconteceram lá no acampamento de jovens, resolva lá no acampamento de jovens. Trate esses assuntos, leve diante das pessoas, leve diante de Deus se precisar, resolvam assuntos. Não fique sobrecarregando o pastor, não fique trazendo picuinha para o pastor quando ele está ocupado com coisas maiores, o macro, com a coisa maior da igreja. Divida essa carga, é o que está dizendo Jetro, é o que nós precisamos. Lucas 10:1, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face e de 2 em 2 a todos os lugares de onde ele havia de ir. Lucas 6, 13 a 16. E quando já era dia, Jesus chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Escolheu 12. Por que Cristo primeiro escolheu 70 e depois escolheu 12?
Foram 12 apóstolos, por Jesus chamado, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Filipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André e Tadeu. Por quê? Cristo dividiu, sendo Deus, ele dividiu a responsabilidade. Ah, mas ele poderia levar sozinho? Poderia, mas ele nos mostrou o exemplo, irmãos. Que a obra do Senhor é de todos salvo, não é só dele. Ele poderia ter feito sozinho a obra, ele não precisava de ninguém, porque ele é Deus, mas ele dividiu porque ele nos mostrou como deveria se fazer. Os 70 foram preparar para ele o caminho de onde ele deveria ir, e depois os 12 foram os escolhidos, exceto depois que se perdeu Judas Iscariote, escolhidos para que o mundo começasse a ser evangelizado a partir daqueles 12. Responsabilidade, ele responsabilizou as pessoas, ele dividiu as cargas. Então, escolheu esses homens para fazer. O que aconteceu lá em Atos 6, de 1 a 7, quando houve a murmuração por parte das viúvas? Lá diz que, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, havia mais benefício para as viúvas dos judeus do que as gregas, as helenitas. E houve murmuração. E o que eles fizeram? Para que os apóstolos não deixassem a pregação, eles estabeleceram diáconos e foram lá escolhidos. Estevão, Prócaro e tantos outros foram escolhidos, Nicolau, foram escolhidos para dividir a carga com os apóstolos. E o versículo 7 diz que: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O trabalho de Deus, irmão, só vai crescer se nós levarmos as cargas uns dos outros, ou seja, dividirmos as responsabilidades, não deixarmos só na mão do nosso pregador, do nosso pastor. É por isso que o nosso trabalho está há 32 anos, dividindo responsabilidades, pessoas tementes a Deus, pessoas que sabem o que devem fazer, querem fazer e se apresentam para fazer quando há necessidade. Não espere o pastor chamar, se apresente e faça. Deus capacita. Assim como ele levanta homens, ele capacita. Se tu acha que não tem capacidade, se apresenta e Deus vai te capacitar. Então, apesar daqueles problemas com as viúvas, as medidas que foram tomadas, elas foram em prol do crescimento do Evangelho. Então, muitas medidas duras, muitas vezes, são tomadas em nossa igreja em prol do Evangelho. E Deus levanta entre nós. Não é um incrédulo que vai entrar aqui e fazer a obra. Somos cada um de nós. A causa pequena, 22, eles julguem. O diácono, o professor da escola dominical, orientado pelo pastor, não conforme ele bem entende, orientado pelo pastor com base na palavra de Deus, ele tem capacidade para admoestar, para corrigir, para exortar, para colocar no rumo que deve ser feito. Versículo 18, se assim não fizeres, totalmente desfalecerás. Tu vai morrer, Moisés, sozinho. Tu vai morrer, pastor Wesley, sozinho. Por isso que precisa dividir as cargas, as responsabilidades. Deve haver harmonia, irmãos, na obra de Deus. Termos o mesmo parecer, falarmos a mesma coisa, para que quando for necessário, todos nós possamos fazer a obra de Deus. Por isso, ensina. Filipenses 2,5, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos buscar ter esse sentimento, irmãos. O zelo pelas coisas de Deus. Se Cristo não fosse zeloso pelas coisas de Deus, ele não teria se entregue na cruz pelos nossos pecados. Mas ele tinha um zelo tremendo, a santidade tremenda, de gastar a sua vida, o seu tempo, como homem, nas coisas que glorificavam a Deus Pai. É lamentável que muitas vezes o nosso sentimento para com o trabalho de Deus é muito frio, muito frio. De crente batata, de crente esquenta-banco. Que isso, irmão, não me atinja e não atinja a vida do irmão. Que nós, como salvos, membros dessa igreja, nós possamos fazer a obra do Senhor, nos participantes desse trabalho. O que está faltando se tu não está participando para que tu possa participar? O que te falta? Será que tu não está sendo instruído? Ou será que tu não quer ser um homem, uma mulher de Deus?
Deus nos chamou para glorificar o seu nome. E a igreja local é uma forma. Precisamos, então, dividir as cargas uns com os outros e colocar nossa vida à disposição de Deus, à disposição do pastor, para ser usado para a honra e glória de Deus. Mesmo que não seja num cargo exponente, mas vai ser um cargo que vai dar glória ao Senhor. Deus nos mantém, então, nesse mundo, depois de nos salvar, a fim de trabalharmos. Não é para descansar, não é para aproveitar o mundo, só porque eu sou salvo. Não, eu preciso me empenhar para que mais pessoas possam aceitar a Cristo como Salvador. Porque quando o último a ser salvo for salvo, Deus retornará e nos levará para a sua glória. Que Deus possa ser glorificado na minha vida como crente, na sua vida como crente, amando a comunhão com os irmãos e amando juntos fazer a obra do Senhor. E aquele que porventura está presente ou nos assiste pelas redes sociais, pela internet, e não tem a Cristo como Salvador, meu apelo é para que tu possa refletir na mensagem dessa manhã. Que tu possa dar o primeiro passo para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Ser um homem temente a Deus. Reconhecer que Ele se despojou da sua condição de Deus e veio a esse mundo para dar a sua vida em teu lugar e em meu lugar. Então o versículo 21 diz, capazes temente a Deus, para fazer a obra de Deus, primeiro precisa temer a Deus. E para temer a Deus só através de Jesus Cristo. O meu convite é para que tu receba a salvação, para que tu te habilite para servir a Deus. Ah, mas eu sirvo a Deus. Não, se tu não tens Jesus Cristo como Salvador, tu serve a qualquer coisa, menos a Deus. Porque somente Jesus Cristo que nos aproxima de Deus e nos dá a vida eterna para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus. Sendo nova criatura, novos valores, é a forma que tu está habilitado para servir a Deus. Meu convite é para que nos procure pelas redes sociais ou no final do culto, para que nós possamos, à luz da palavra de Deus, te mostrar como também tu pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus e possa fazer a obra de Deus. Que não percamos de vista isso até que Cristo venha nos buscar. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a ficarmos firmes nos teus caminhos, nos teus propósitos e a fazermos a tua vontade e não a nossa. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.